Bom, então, bom dia a todas as pessoas presentes, né? Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade aberta da disciplina de estágio de docência em História e Educação Patrimonial, que é uma disciplina do curso de História da URGS, né? Ministrada pela professora Carmen Gil e por mim. E hoje a gente tem uma super oficina intitulada Patrimônio Cultural da Imprensa Online, das Montes e Resistências, com a Marcela Albani e Danilo Mendonça, a quem a gente já agradece muitíssimo por terem topado vir, né, conversar conosco dessa atividade. E só apresentar rapidamente, né, os nossos convidados, o nosso convidado e a nossa convidada, né? Então, a Marcela é pós-doutoranda em Educação aqui pela URGS, é doutora em História pela Unirio, mestre em Educação, especialista em Tecnologias da Informação aplicadas à Educação e graduada em História pela UFRJ. O currículo dela é enorme, né? Mas, enfim, destacando algumas questões, ela pesquisa ensino de História, História Digital, Humanidades Digitais, é membro aqui do Laboratório de História e Educação, da URGS, e do grupo de pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo na Unicamp. Ela é autora de 2 importantes livros para a gente, né, na área do ensino de História. O primeiro deles é Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, e o segundo é Ensino de História e Historiografia Escolar Digital. Ela coordena também o projeto Bate-Papo sobre Ensino de História, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e hoje à noite eu sei que tem uma atividade com a Alexia de Pada, né? E o Danilo Mendonça é técnico em administração pela ETEC, Dr. Domingos Minuti Filho, cursa História na Universidade Estadual de Campinas e participa do grupo de pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo, com orientação do Thiago Lima Nicodemo e Pedro Teles da Silveira. O Danilo trabalha com a Marcela no projeto, né, que eles vão apresentar hoje, sobre patrimônio cultural na imprensa online, que é desenvolvido então, no Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, em parceria aqui com o LIST. Então, eu passo a palavra para vocês, agradeço mais uma vez pela parceria, tenho certeza que será uma manhã bem proveitosa, muitos aprendizados. Então, bom dia para todos e todas presentes, bom dia especialmente a Melina, a quem a gente também agradece, né, Danilo, por toda a ajuda no trâmite do planejamento dessa atividade. A gente também deixa registrado nosso agradecimento à professora Carmen Gil, que está me supervisionando nessa pesquisa do pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também ao professor Thiago Nicodemos, que é o coordenador atual do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. São, então, as duas instituições, né, que estão trabalhando em parceria, representadas aqui hoje por mim e pelo Danilo, e é fruto justamente dessa lógica colaborativa, né, que essa pesquisa surgiu, e a gente está transformando, então, essa pesquisa que versa sobre educação na imprensa online e patrimônio cultural na imprensa online em atividades pedagógicas voltadas para a formação de professores. Então, a nossa atuação hoje é no diálogo com o público, não apenas com os alunos da disciplina, mas também com professores que já estão atuando, que já estão pesquisando na área do ensino, da história digital. Então, a gente queria agradecer, Melina, a você e a instituição, e convidar a todos que estão aqui, né, também disponibilizando o seu tempo, né, que realmente seja um processo de mão na massa, né? Eu entendo que a oficina, a gente não está apenas consumindo informações, a gente está produzindo conhecimento. Então, vocês vão reparar que a gente tem bastante práticas aqui, ações e vivências. E só antes de passar a palavra para o Danilo, eu já queria deixar o convite para quem está aí participando no chat. A gente deixou um link que vai para um mural virtual coletivo feito na plataforma Padlet, e a gente pediria a vocês, se possível, que deixassem esse link aberto, porque vai funcionar como uma espécie de registro coletivo. Então, tudo que vocês acharem pertinente dentro da discussão de patrimônio, né, de cultura, nesse âmbito da Covid-19, desses tempos que a gente está vivendo, vocês podem ir colocando lá links, materiais que vocês já tenham lido em algum momento, referências que vocês tenham, indicações. Esse mural virtual ele vai ser usado, então, como essa proposta, né, como esse enriquecimento aí dos saberes de todos nós. Então, a gente vai deixar esse convite para vocês acessarem o Padlet e irem ao longo do encontro, não precisa ser um momento específico, registrando o que vocês desejarem.
passo, então, para o Danilo para que ele se apresente e agradeço também pela parceria, Danilo. Mais uma vez, estamos juntos aí. Eu que agradeço, Marcela, agradeço também a Melina. E, em primeiro lugar, bom dia, né? Um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje, essa manhã. E eu sou aluno da graduação do curso de História, né? Assim como a Melina disse no começo, e faço parte do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, né? Sob a orientação do Thiago Lima Nicodemo e do Pedro Teles da Silveira. E desenvolvo esse trabalho com a Marcela há já um bom tempo, né, Marcela? E a gente vem se dedicando a coletar dados da imprensa brasileira do contexto da Covid-19, que tem uma parte jornalística, né, uma parte sobre patrimônio, outra parte mais sobre sindicatos, enfim. Mas eu acho que esse papo que a gente vai ter hoje versa muito com uma coisa que a gente acredita muito, que é essa divulgação dos dados entre a gente, né, entre pesquisadores de diferentes lugares, né, e a gente poder construir cada vez mais de maneira coletiva, né, a produção de ciência, né, no campo da história, que é sempre muito individualizada, né, e muito, né, você com o seu mundinho, né, eu acho que a gente acaba fazendo essa função de ouvir outras pessoas, né, e divulgar também o que a gente está construindo, né, para aumentar a difusão desses dados. Então, eu quero agradecer muito pela oportunidade e vamos, né, começar. Como a Marcela disse, né, o link do Padlet está ali, né, Marcela? Já está ali. Sim, já foi colocado no chat e está aberto a contribuições. E a gente inicia, né, Danilo, com uma série de perguntas. Eu coloquei várias ali no chat, a gente não é obrigada a responder todas, mas a gente trouxe essa série de perguntas justamente para começar a aquecer, a instigar a nossa reflexão sobre o tema, né? Como o Danilo falou, isso é fruto de uma pesquisa que está sendo desenvolvida, ela está em constante processo, né, de atualização, de recebendo contribuições, mas a gente também partilha, né, do pressuposto que aquilo que está sendo pesquisado precisa ser divulgado e precisa contar também com a contribuição do público, né? E a nossa ideia hoje nessa oficina é pensar também essa discussão do que está acontecendo com a cultura no contexto da Covid entre professores de história e historiadores, o que marca também uma especificidade da nossa área de conhecimento. Então, Danilo, eu coloquei ali no chat, né, uma série de perguntas, né? Primeiro, qual é a importância política da gente falar hoje sobre educação patrimonial, sobre ensino de história, diante de tantos acontecimentos que a gente vem lendo, né? Seja nas notícias que estão circulando nos portais, seja na televisão, que a gente liga a televisão e escuta, seja nas nossas áreas de pesquisa, cada um aqui que tem o seu interesse de pesquisa, que a gente tem vivenciado muito forte os desmontes, né, a deterioração do patrimônio, mas também a gente tem visto muitas estratégias de resistência, inclusive estratégias com o uso das tecnologias digitais. Então, a gente queria ouvir um pouco vocês, né? Qual a importância política desse tema hoje? Como é que é a relação de vocês com o patrimônio cultural? Qual foi o primeiro museu que vocês visitaram? Quais são as memórias que vocês têm nesse sentido? O vínculo afetivo, vocês vão reparar que toda a nossa fala aqui, ela tem uma tônica do afeto, né? Inclusive quando a gente pensa a cidadania afetiva, né? Então, passa também pela dimensão do afeto. Se vocês já se sentiram incomodados em alguma manifestação cultural, reparem que a gente está indo pelo exercício da memória, né? Para fazer essa sensibilização, a gente está indo nas nossas próprias memórias para poder, então, pensar as demandas do tempo presente. A gente não falou, Danilo, mas, na verdade, essa atividade que nós estamos fazendo hoje, ela foi precedida por uma oficina também, uma oficina pedagógica, realizada na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, em 19 de agosto desse ano, agora de 2021. Então, no caso da oficina da Unifal, a gente foi também para uma discussão sobre realidade aumentada, realidade virtual, que não é o nosso foco hoje, né? Mas a gente também fez esse exercício com os estudantes de falarmos um pouco das nossas memórias, da nossa relação com esse tema. Como é que vocês pensam a relação com o patrimônio cultural, a importância política de falar isso hoje, o primeiro museu que vocês tenham visitado, angústias, incômodos, memórias boas também que vocês tenham vivido nesse espaço. A gente queria abrir, quem puder, obviamente, abrir a câmera, abrir o áudio,
Ou, se preferir, também a gente pode fazer a leitura, né, Danilo? Falar pelo chat, para que a gente comece, então, a aquecer e a movimentar um pouco a nossa relação ali com o tema. Alguém gostaria de falar com a gente, de participar? Catarina, bem-vinda, Catarina, estamos te ouvindo. Bom dia, gente, primeiramente. Atualmente, eu curso História, né, na UF Campus, não sei se vocês conhecem, e eu acredito que o primeiro museu que eu fui foi na temática artística mesmo, né, na área de artes visuais, assim, História eu acho que eu fui um pouco depois. E a minha relação com a educação patrimonial, assim, com a questão de preservação, eu faço parte de um projeto de extensão, e tem até mais 2 pessoas que fazem parte desse projeto aqui também, participando. E a gente é voltado para a educação patrimonial em escolas, né? 2 escolas aqui da cidade onde eu moro. E, assim, essa questão da afetividade é muito presente, né? Porque tem a ver com a identidade do aluno também, né? Então, isso é muito importante. E sobre a questão do patrimônio educativo, né? Eu acho que a gente precisa pensar na pluralidade desse patrimônio educativo, dessa questão da preservação, né? Porque, como você falou, demandas do tempo presente, né? Será que esse patrimônio está representando todo mundo? Será que essa memória que está sendo construída, ela diz respeito a todos os grupos sociais? Ela diz respeito a só um grupo social? Eu acho que essas coisas, né, dão para juntar e pensar sobre isso. Isso é muito importante, Catarina, o que você trouxe. Primeiro, obrigada pela contribuição. Segundo, o que você colocou é extremamente importante, porque quando a gente for aqui para uma parte bem ação mesmo, né, da oficina, o foco maior hoje, o nosso exercício, ao olhar uma base de dados de pesquisa, vai ser justamente desenvolver esse olhar crítico que você está falando. Será que a pluralidade está sendo representada ali? Quais são as ausências que a gente repara nessa discussão? Qual é a contribuição que a gente pode dar? Então, esse momento de esquenta aqui, essa sensibilização, ela é importante para que a gente possa, ao olhar para essa base de dados, né, que a gente vai compartilhar já o link com vocês, que a gente tenha justamente esse olhar da diversidade, da identidade, da pluralidade que você está trabalhando, né, que você está trazendo para o grupo. Então, obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Qual foi o primeiro museu que vocês visitaram? Vocês lembram? Algum incômodo, né? Eu vi o Alex que está presente, né? O Alex, eu tive no Museu do Holocausto, em Curitiba, e eu lembro, assim, de ter ficado bastante incomodada, né? Eu já vi depoimentos de pessoas que passam mal, né? Que realmente não se sentem bem no local. Me lembro, por exemplo, em Belo Horizonte, de visitar o Museu da Moda. Eu achei, assim, tão diferente. Eu falei, nossa, que bacana, como tem temáticas importantes e distintas para serem discutidos nesses espaços, né? Então, a gente pode ter a gente pode falar sobre gastronomia, a gente pode falar sobre roupas, hábitos, a gente pode falar sobre temas sensíveis, né? Memórias traumáticas, o quanto que esses espaços culturais nos permitem, nos trazem elementos para debater numa aula de história. Mas alguém gostaria de falar, assim, das suas próprias memórias e experiências nesses espaços de cultura? E não necessariamente dentro de uma instituição, né, gente? A gente está falando, inclusive, dos saberes e da cultura que circula nas ruas, nas praças, nas manifestações, né? A gente tem hoje o slam, por exemplo, a batalha de poesia nas ruas, que traz muito forte a voz das periferias. Alguém tem vivência que gostaria de relatar, de trazer para a gente, para o grupo? Luciano, seja bem-vindo. Sidney também, seja bem-vindo. A Nádia trouxe aqui no chat sobre o Museu de Arte Sacra na cidade de Salvador. Eu conheço Salvador, mas nunca visitei o Museu de Arte Sacra. Eu fui no de Cuiabá. Um local, né, que deixou incomodada foi o subsolo do Mercado Modelo em Salvador. Então, legal a gente ir ativando as nossas vivências nesses espaços. O Alex comentou, né, na cidade de Curitiba, do Museu do Holocausto, que é um espaço muito sensível e sempre quando vai com os seus estudantes, gera, né, causa algum tipo de impacto e produz efeitos. Alex, eu sou a do tipo assim, vou puxar os conhecidos. Enquanto ninguém quer falar, a gente puxa os conhecidos. Então, aí eu vou acionar o Luciano, o Sidney, Alex, se vocês quiserem e puderem abrir o áudio e falar um pouquinho para a gente sobre essas experiências, eu acho que vai
vai ajudando o grupo, né, a gente ir sensibilizando para a temática. Pode ser, Alex? Tem como? Se for possível. Alguém mais gostaria de falar? Aquele momento tenso da aula remota, né? Do estágio remoto. Alguém gostaria de falar? Gente, podia estar aqui. Estou só pedindo só uma participação na aula. Então, Danilo, já que nenhum dos nossos alunos deseja falar no momento, você Desculpa, teria... Marcela, que eu acabei de chegar, deixa eu me situar, aí Tranquilo, Luciano. eu dou minha participação logo mais. Tranquilo, obrigada. A gente está falando um pouco sobre as nossas memórias, né, nos lugares de cultura, nos museus, nas instituições culturais que a gente já tenha visitado. Você teria algum relato, Danilo, de algum museu, algum espaço de cultura que você tenha ido, e qual é a memória que você tem sobre esse lugar? Bom, a primeira memória que vem assim em mim é que eu sou do interior de São Paulo, né? O mundo do agro, né? Então, na Unesp de Botucatu tem o Museu do Café, que é um museu voltado basicamente pelo enaltecimento do agro, né? Do mundo, traz para esse mundo assim de colheitadeira, tem de tudo, assim, peças de cerâmica relacionadas a café, tudo que vocês podem imaginar de café tem lá, é muito bom o museu. Mas eu gostava muito mais do museu sobre a Revolução de 32, que é um museu de uma cidade vizinha pequena chamada São Manuel, que era um museu sobre a Revolução de 32. Eu lembro, eu pequeno, eu adorava ir ver os capacetes, as armas, aquelas imagens, né, convocando os paulistas, eu sempre gostei, quando menino, muito mais de ver esse museu do que ver o Museu do Café. Então, acho que a memória mais afetiva que eu tenho de museu é essa. Né, de Obrigada, ter esse Danilo. contato com a... Sim. Então, você traz também... Seu microfone está desligado, Marcelo. Agora foi. Dependendo do município que a gente está situado, né, existem municípios que não têm um museu, né, um espaço físico chamado museu, mas isso também não quer dizer que não tenham memórias ali importantes de serem trabalhadas, de serem ressignificadas, de serem questionadas. A Nádia queria falar? Sim, bom dia. Bom dia. Eu sou aqui de Salvador e o que não falta são museus. E eu sempre vou, sou estudante de História da UFBA, e um outro local que me deixou bastante incomodada foi a Santa Casa de Misericórdia, porque lá tem um local onde eram cuidadas as mulheres, e o local era muito diferente de onde os homens eram cuidados quando doentes. Enquanto que o local onde os homens eram cuidados eram arejados, grandes, iluminados, o local destinado para as mulheres era bem pequeno, só tinha uma pequena janela, grades, e depois de algum tempo, se eu não me engano, no século XVIII para início do XX, foi modificado, e lá eram cuidados os corpos depois que elas morriam. E assim, tem uma áurea esquisita. Eu cheguei a passar mal, senti falta de ar, e eu nem sabia ainda o que era que aquele local significava. A minha professora falou depois. Vários museus aqui em Salvador. Aliás, Salvador é um museu a céu aberto. Então, eu gosto muito de visitar e levar meus alunos também. Obrigada, Nádia. Isso me lembrou muito a fala no projeto, né? A Melina tinha comentado do projeto do bate-papo sobre ensino de história. Na última terça, a gente teve um encontro com o César Mello, né? Que é o ator que fez o Luiz Gama, né? No filme Doutor Gama. E ele traz um relato, Nádia, bem assim, sensível, né? Em relação ao que ele sentiu estando na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Então, foi bem assim, o quanto realmente esses espaços mexem com a gente, né? Acho que a gente está falando de conhecimento histórico, de ensino de história, da formação de professores, e a gente não pode abandonar também essa discussão
sobre o sensível que vai permeando muitas das nossas aulas aí. Alex, você gostaria de falar? Olá, Marcela, bom dia. Bom, prazer em participar. Eu vou dar um relato bem rápido. Não é exatamente sobre um museu, mas é sobre um espaço de memória que eu sempre gosto de citar, né? Recentemente a gente teve o episódio lá do Borba Gato e da estátua, toda aquela comoção que gerou, né, a intervenção na estátua do Borba Gato, inclusive a prisão, né, eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, né, a prisão ilegal, né, de quem fez e organizou ali toda a intervenção. Aqui em Curitiba a gente tem um evento similar que acontece com o busto do Flávio Suplicy de Lacerda, que fica ali localizado na reitoria da Universidade Federal do Paraná. Ele foi engenheiro, professor, político, né, teve bastante destaque na educação brasileira, e ele foi reitor por 19 anos da UFPR, bem no período que começou ali no período do Castelo Branco, né? E durante esse período, quando ele foi reitor, ele passou ali por, né, inúmeras manifestações contra ele e tal, né? O busto dele foi derrubado em 68, e em 2014 houve uma nova intervenção dos estudantes que retiraram lá o busto, arrastaram o busto até uma praça que fica próxima, né, que é a Praça Santos Andrade, enfim, e aquilo produziu também toda uma celeuma, uma discussão sobre patrimônio cultural. Então eu gostaria só de trazer esses exemplos, né, de como esse tipo de intervenção num espaço de memória produz uma ressignificação e um novo espaço de memória, né? E agora, periodicamente, os estudantes, quando possível, fazem essa intervenção de retirar o busto, arrastar o busto até a Praça dos Andrade, como uma forma de manifestação contra a ditadura militar e contra esses exemplos e esses lugares de memória, né, que trazem essa lembrança e essa memória da ditadura. Perfeito, obrigada, Alex. Isso lembrou também, eu coloquei no chat quem gostaria depois de ouvir, né, para estudo, um podcast de 25 minutos da Lilia Schwartz, né, historiadora, falando sobre esse caso do Borba Gato, né, a história do Brasil que as estátuas contam. Então, vale a pena depois ouvir aí para nosso aprofundamento dos estudos e do que a gente está discutindo. Danilo, consegue trazer a contribuição ali do Rafael? O Rafael colocou também uma memória da infância ali, acho que é legal a gente retomar um pouco também, né, na nossa própria história de vida. Eu, por exemplo, não era uma criança que frequentava museus, eu desenvolvi muito isso a partir do conhecimento histórico na graduação, né, dessa relação com o conhecimento histórico na graduação. Mas, às vezes, as nossas próprias infâncias, né, a gente tem esse tipo de vivência quando criança. Pode ser, Danilo, você traz a fala do Rafael, na sequência a gente passa, acho que o Fabrício também levantou a mão aqui, e a gente vai deixando o pessoal falar também. Bom, o Rafael falou que o primeiro museu que ele visitou, né, foi o Museu do Trem de São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, quando era criança. Ele disse que o vínculo afetivo dele é que o avô dele trabalhou como ferroviário no local, né, quando ainda era estação ferroviária, e que atualmente o vínculo cultural que ele tem com o espaço, que ele mantém hoje em dia, é um grupo de capoeira, né, no qual ele participava, né, só que isso parou desde que a pandemia começou, né, acho que foi um espaço né, que era um espaço de convivência, né, de celebração, que eu acho que acabou de ser realizado por conta da pandemia, né, mas bem legal, bem legal. Isso também em termos de referências, vocês reparem que a oficina a gente vai falando de vivências e vamos trazendo também algumas referências de estudo, né? O Rafael traz ali a discussão do patrimônio ferroviário, tem esse livro aqui que é muito bom para quem também quiser aprofundar nos estudos do tema, que é organizado pela Cristina Meneghello e a Aline Carvalho, chamado Dicionário Temático de Patrimônio. Então, esse livro, inclusive, ele foi um dos nortes para a nossa atividade de hoje, porque ele fala sobre patrimônio arqueológico, patrimônio arquitetônico, ferroviário, as temáticas que hoje estão em alta, né? Por exemplo, o patrimônio cultural LGBT, né? Queer, IA+, qual é a representatividade ou não desses grupos nesses espaços de cultura, sobre os aspectos das festas religiosas, né? A ditadura militar, civil-militar.
Enfim, então, da imigração, né, falar também do patrimônio, quando a gente discute sobre os processos migratórios, a gente está vendo aí o que está acontecendo hoje no Afeganistão, enfim, né? Então, há uma infinidade de temas e discussões possíveis quando a gente traz esse debate maior, né, do patrimônio. Eu acho que o Fabrício queria colocar alguma coisa, a gente escuta o Fabrício e depois, então, a gente vai fazer a leitura de um poema que se chama Museu, mas eu vou deixar o Fabrício falar primeiro e, na sequência, a gente faz essa leitura do poema. Fabrício? Oi, bom dia. Bom dia. Eu só ia dizer que eu estava puxando a memória agora que tu perguntou, e aí eu lembrei que eu fui em muitos lugares, muitos museus com a escola, né, durante minha vida escolar, e eu lembro que eu fui para o Museu Marechal Osório, que era só coisas assim, ligadas ao exército, tem até tanques da Segunda Guerra lá, sei lá. Foi também no Museu da PUC, com o colégio, Museu do Carvão. Eu lembro que eu fui eu não lembro o lugar, mas tudo assim, muito ligado à história do Rio Grande do Sul. Alguma cidade que tinha colonização açoriana e teve uma guerra, eu não me lembro necessariamente qual. Enfim, muitos eu fui com a escola, assim. Esses relatos que vocês estão trazendo, se vocês quiserem, puderem ir colocando lá no nosso Padlet também. Lembrem que o Padlet, esse link que foi colocado no chat desse museu, desse mural coletivo, desculpa, ele é um registro da nossa conversa. Então, ele é um pouco do que a gente está falando. É como se fosse um caderno de anotação coletiva nossa. Então, só para relembrar aí do nosso Padlet, vocês podem ir colocando memórias, né? Alguma coisa que vocês não tenham falado aqui no chat ou no áudio, mas que queiram registrar lá, porque depois a gente vai fazer, né, Danilo, em termos de pesquisa, a gente vai fazer análise dessas memórias, né, de colegas como vocês, professores de história, historiadores, estudantes. Então, isso para a gente funciona como um registro de pesquisa. Então, obrigada também, Fabrício, por teres trazido, né, um pouco das tuas vivências. E eu vou puxar, então, um gancho a partir disso que você trouxe com a leitura desse poema, porque eu acho que vai nos ajudar a pensar também sobre o tema. Esse poema é da Wisła Szomborska, é difícil pronunciar o sobrenome dela, não sei se vocês a conhecem, ela foi Prêmio Nobel de Literatura em 1996, e ela tem um poema chamado Museu. Se vocês jogarem na internet, museu, né, poema, vocês vão encontrar. Há pratos, mas falta apetite. Há alianças, mas o amor recíproco se foi há pelo menos 300 anos. Há um leque, onde os rubores? Há espadas, onde a ira? E o alaúde nem ressoa na hora sombria. Por falta de eternidade, juntaram 10.000 velharias. Um bedel bolorento tira um doce cochilo, o bigode pendido sobre a vitrine. Metais, argila, pluma de pássaro triunfam silenciosos no tempo. Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do Egito. A coroa sobreviveu à cabeça. A mão perdeu para a luva. A bota direita derrotou a perna. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem. Minha competição com o vestido continua. E que teimosia a dele, como ele adoraria sobreviver. O que esse poema está trazendo, né? Ele se chama Museu, ele está falando um pouco dessa relação da vida com os objetos, né? Inclusive, tem também um livro do professor Paulo Knaus, e outros autores, né? O Paulo Knaus trabalha muito com essa história dos objetos. É tão interessante a gente pensar sobre isso, né? O quanto... e eu já fiz a atividade com os estudantes de forma remota, para que a gente olhasse no nosso entorno, a gente que agora está nesse período remoto, né, estudando aí na sala, dentro do quarto, o que está próximo a você, o que esses objetos falam sobre os seus hábitos, sobre a sua vida, sobre as suas memórias, sobre as suas relações de trabalho. Então, é muito interessante, né, pensar também essa discussão da cultura material, né? Acho que ao falar de patrimônio na disciplina, vocês com certeza, né, Melina, estão aprofundando nessa discussão, é um conceito muito amplo que nos permite diferentes entradas para se trabalhar o conhecimento histórico. E o bonito desse poema é justamente a relação com a vida, né? A relação com a vida. A gente está vivendo hoje um tempo de pandemia, de coronavírus no Brasil, no mundo, em que a vida, né, que a gente considera como o maior dos patrimônios, está sendo colocada em questão.
né? A gente com certeza vocês já viveram, né, amigos, colegas, conhecidos, pessoas próximas a vocês que estavam aqui até a semana passada e de repente não estão mais. Então, como a gente trabalha com essa discussão da cultura, do patrimônio, quando patrimônio humano, e com isso a gente quer dizer, né, a vida como o maior dos patrimônios, a gente não quer absolutamente ter uma perspectiva exclusivamente centrada na figura do ser humano, porque a gente lida hoje com todo o debate também do meio ambiente, né, com respeito ao meio ambiente, com respeito a essa esfera maior que nós estamos inseridos, mas não tem como pensar patrimônio hoje sem falar, né, do patrimônio da vida humana que está sendo colocado em questão. E aí, né, gente, também quando a gente fala da discussão patrimonial, né, pensar essas frentes diferentes que a gente pode abordar na sala de aula, na educação básica, na formação de professores, e isso implica para nós, professores, né, trabalhar com repertório cultural, que inclusive a Base Nacional Comum Curricular hoje, aí eu sei que tem várias polêmicas envolvendo a discussão da BNCC, ela coloca o repertório cultural como uma de suas competências. Então, isso chama atenção, né? A gente, como professor, a gente assistir um filme, a gente visitar um espaço de cultura, a gente assistir uma peça de teatro, obviamente hoje mais de forma remota do que presencial, apesar de que alguns lugares já estão retomando suas atividades presenciais. Tudo isso também vai formando e vai construindo a nossa identidade docente, né? As nossas identidades, no plural, do fazer história, do ensinar história, né? Isso vai nos construindo também. E isso também a gente mobiliza nesse momento da nossa atividade, antes da gente entrar na base de dados, né, Danilo, que a gente vai mostrar e trabalhar com vocês, mas o que o Mário Sérgio Cortella fala do professor como curador. Como assim? Né? O que quer dizer um professor como curador das informações? Primeiro, que o conceito de informação, nós sabemos, é diferente de conhecimento. E segundo, ainda mais quando a gente lida com o mundo digital hoje, é preciso que a gente faça um filtro. O que realmente é um conhecimento de qualidade, né? Quando a gente coloca esse adjetivo de qualidade, o que a gente está chamando de conhecimento de qualidade? Em que momento essa informação se transforma ou não em conhecimento? Então, o Cortella, ele tem essa discussão, né, do professor como curador, a curadoria da informação, que é uma expressão que vem muito da área da própria museologia, quando a gente pensa a atividade dos curadores. Enfim, então essa seleção de informação, essa lida com o repertório cultural, a construção de conhecimento que afete, que provoque o estudante, né? É muito importante que a gente não perca isso de vista, aquilo que afeta, que provoca, que instiga, inclusive na mudança de mentalidade. Porque ao olhar a base de dados que nós vamos apresentar na sequência, vocês vão reparar, né, só para explicar, essa base de dados ela é composta, Danilo, se conseguir colocar o link da nossa base de dados no chat, para o pessoal poder ir visualizando, essas notícias elas são baseadas, né, em portais, por exemplo, G1, Extra, O Povo, né, essa imprensa online, e essas notícias que nós fomos arquivando sobre patrimônio no contexto da Covid, elas não são fonte de verdade. A gente está pensando cada uma delas como fonte histórica que precisa ser questionada pelo olhar do historiador e do professor de história. Quais são as memórias que estão sendo disputadas? E os silenciamentos? Como acho que foi a Catarina, né, colocou na fala dela, né, o quanto essa diversidade está ou não representada nesses portais informativos. A quem interessa, né, determinados silenciamentos ou destaque para outras temáticas. E esse exercício de arquivamento, eu vou passar para o Danilo falar também um pouquinho para a gente, né, Danilo, como é que foi essa base de dados, essa base de dados, a partir do nosso exercício, né, de trabalhar na prática com o conceito que o Tiago Nicodemos, o Ian Marino e o professor... o Tiago, o Ian e o Pedro Teres da Silveira estão nomeando de um arquivo informal digital. O que seria um arquivo informal digital? Né? Coisa que todos nós fazemos. Você participa de um evento, você vai ali, tira foto. Hoje em dia, né, Melina, um estoque de fotos, a gente vai para uma festa, vai para alguma coisa, a gente arquiva um monte de coisa, mas, na verdade, às vezes
sem muito critério. Não sei vocês, né? Acho que eu tenho um pouco de uma veia um pouco arquivística que eu gosto bastante. Eu tenho o hábito de separar por pasta, data, nome do evento, mas muitas vezes a nossa galeria de um celular vira uma bagunça. A gente tem 1 trilhão de fotos misturadas de eventos diferentes, de datas diferentes, e como é que a gente dá uma inteligibilidade a isso? Então, eu vou passar para o Danilo para ele partilhar um pouco do que foi, do que está sendo essa experiência de trabalhar com um arquivo informal digital com foco na discussão patrimonial. E, na sequência, então, a gente vai para a mão na massa trabalharmos juntos aqui com essa base de dados. Danilo? Então, bom, a gente, desde que o centro, né, foi lançado, Centro de Humanidades Digitais na Unicamp, eu e a Marcela, a gente passou a coletar notícias que envolvessem, de alguma maneira, né, notícias relacionadas a patrimônio e pandemia. A gente foi começando a fazer esse arquivamento pelo sistema de abrir os portais de notícia, né, pegarmos a notícia, fazemos esse download da notícia, né, e a partir disso salvamos na nuvem, né, no Google Drive, e participamos também criando metodologia, né, igual a Marcela falou, a gente precisa sempre ter, né, métodos de avaliação e métodos de catalogação desses materiais. Então, a gente criava uma planilha no Google Sheets, né, que é o Excel do Google, e a gente separava a notícia, Danilo, o título desculpa da te notícia. interromper, enquanto você vai falando, eu vou abrir a planilha para que o pessoal possa visualizar um pouco esse trabalho, né? Acho que é legal, você vai falando e eu vou mostrando aqui, tá bom? Tá bom, beleza, Marcelo. Aí a gente, então, eu vou esperando, né, mas ou eu continuo, tá. O título da notícia a gente separava, né, aí posteriormente a data, a autoria, né, quando tinha, né, porque geralmente sites grandes e grandes portais, geralmente colocam, né, da redação, às vezes a maioria é ghostwriter, né, então a gente às vezes acaba não conseguindo ver quem é o autor, mas geralmente, assim, sites mais independentes acabam tendo muita autoria. A síntese era uma maneira da gente, né, fazer uma visualização rápida, né, da notícia, ou quais são os pontos principais adaptados a ela, e qual a relevância dela no contexto tanto do nosso trabalho, quanto no contexto da discussão patrimonial. Aí, posteriormente, a gente colocava a fonte, né, de onde foi retirada, né, se foi da Folha, da Época, do Globo, né, de sites, assim, de jornalismo independente, como a Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, enfim. Aí a gente colocava o link dessa matéria, né, para referenciar de onde a gente tirou, e isso é uma coisa que, na internet, muda muito rápido. Então, a gente já passou por alguns momentos, né, Marcela, de termos links que simplesmente só mudaram de local, né, mas aí faz o papel do historiador, de ir lá, salvar a notícia, né, ter uma cópia dessa notícia salva com a gente, para, enfim, com alguma mudança a gente ter uma maneira de fazer esse processo de arquivamento. E isso constantemente a gente passa nos links para ver se algum mudou de hospedagem, a gente já conseguiu pegar notícias que só mudaram um pouco o endereço, mas estão lá ainda, e a gente está sempre atualizando bastante essa parte. E por último, a gente colocou se a matéria era aberta para o público em geral ou era fechada, né, o acesso a gente salvou. Fechado a gente coloca quando tem o paywall, né, o paywall é para gente, uma pessoa que não assina o jornal, não consegue ler a matéria, então a gente sempre separou entre aberto para o público em geral, né, notícias assim gratuitas, e fechadas no domínio paywall, né, que aí é para assinantes, etc. Então isso a gente acaba vendo uma desigualdade na maneira de informação, né, no país, né, ainda mais a gente que vem sendo um país que sofre muito com fake news, né, não só o Brasil, né, mas a gente vê que há uma dificuldade muito grande de a gente ter informação de qualidade chegando na ponta, né, às vezes a gente acaba ficando refém aí muita gente de sites como, né, o Terça Livre, né, e etc., que são sites basicamente de fake news, mas todos gratuitos, né, enquanto jornalismo de qualidade, aquele feito com apuração e etc., né, você acaba esbarrando no paywall, né, também é uma maneira, né, de monetizar, enfim, tem que pagar conta, né, e etc., mas a gente vê que daí parte uma desigualdade muito grande na formação da população brasileira.
Exatamente. Então, a gente está lidando com aspectos sociais, econômicos, né, culturais. Quando olhamos, né, para essa imprensa online, como a gente falou, né, o olhar de historiadora, de pesquisadora do ensino, né, das nossas vivências de sala de aula, vão nos ajudando a aprimorar esse olhar crítico que precisamos ter ao nos depararmos com essas notícias, né? Isso que a gente mostrou para vocês, né, que foi feito, está sendo feito constantemente por mim, pelo Danilo, a partir de uma planilha compartilhada. A professora Carmen Gil, né, que ministra a disciplina junto com a Melina e que está me supervisionando nessa pesquisa, ela foi trabalhando isso com a gente, o quanto a gente está desenvolvendo uma metodologia de trabalho para lidar com essas fontes nascidas digitais. O Danilo falou sobre isso, né? O link está no ar hoje, amanhã pode não estar. Então, como a gente arquiva isso? Como a gente guarda isso? O nosso objetivo, ao fazer isso estava guardado nas nossas máquinas. E aí, como é que a gente torna isso público? Um historiador daqui a 5, 10, 15, 50 anos que queira entender o que aconteceu com a cultura no âmbito da Covid-19, como é que ele vai acessar essas fontes, essa fluidez, né, dessas fontes que nascem digitais? A discussão também que nos é muito cara aqui para trabalhar junto, o direito à memória, a transparência democrática, né? O Danilo falou, as notícias falsas que circulam aí nesses grupos de WhatsApp, e o acesso à informação, né? As diferenças que a gente tem em relação a isso. Enfim, gente, eu acho que são muitos assuntos que a gente poderia desdobrar aqui, pensando a nossa atuação como formadores, né? Como professores de história, historiadores que nós somos. E aí, eu não sei se alguém queria perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, mas o que nos mobilizou, né? A gente tem duas grandes frentes nesse projeto maior, que é uma parte de educação e uma parte de patrimônio, que a gente focou estamos focando na nossa oficina hoje, é a frente de patrimônio, mas eu vou deixar também o link para quem quiser no chat, dar uma pesquisada também sobre a parte de educação. Tá? A parte de patrimônio, a gente já está com ela atualizada, falta a gente inserir as notícias que a gente arquivou de setembro, agora de 2021, mas a gente já tem bastante coisa de 2020 e até agosto de 2021. A parte de educação, a gente já tratou as fontes de 2020, a gente ainda vai inserir as notícias que nós fomos arquivando em 2021. O que a gente está chamando de tratar a fonte? É como o Danilo falou, a gente lê uma notícia dessa, a gente salva, a gente coloca lá a fonte, transforma num PDF, que a gente não sabe se a gente vai disponibilizar isso depois, porque na plataforma que a gente tem, a gente está disponibilizando o link. Mas o link é muito fluido. Só que aí entra também numa discussão jurídica, porque como é que a gente vai disponibilizar, né, em termos de... Aí precisa conhecer a legislação, né? A gente tem a lei de acesso à informação, tem uma série de debates, inclusive a própria professora Caroline Bauer, que é a professora da casa, participou, eu acho que foi pelo História da Ditadura, Melina, se eu não estou enganada, de uma discussão sobre lei de acesso à informação. Enfim, isso é um diálogo que precisa ser interdisciplinar também, né? A gente precisa trabalhar com colegas da área jurídica, a gente precisou, nesse projeto, né, Danilo, trabalhar com colegas, com o Márcio Franco, que é da TI, Tecnologia de Informação, que é quem transformou essa nossa ideia de uma planilha compartilhada num produto, vamos dizer assim, inclusive visualmente, esteticamente, mais acessível, né? Porque essa planilha é um documento nosso e que a gente poderia disponibilizar, mas aí vem também, a gente vai disponibilizar qual é a navegabilidade dela, pensar a estética, porque nós, como pesquisadores também, você tem uma interface mais amigável, facilita a pesquisa. Se é uma coisa mais bruta, vamos dizer assim, ela talvez possa ser bacana, mas existem formas também, e aí precisam de profissionais de outra área, para transformar aquilo num produto com maior navegabilidade e também praticidade, né? Que eu acho que é uma coisa que o mundo digital pede da gente hoje. A gente tem que entrar e tem que entender do que se trata, em poucas palavras. Então, a gente vai mostrar também um pouco para vocês, e mais do que mostrar, a gente vai trabalhar com vocês quais foram as experiências, né, as perguntas de pesquisa que a gente teve,
e trabalhar também nos limites desse acervo. A gente está trabalhando com uma noção de um arquivo informal digital, foi uma iniciativa até um pouco intuitiva nossa, a parte de educação, por exemplo. Começou a pandemia, eu comecei a ver notícias e eu pensei, eu vou guardar isso, né? Aquela coisa um pouco do historiador, vou guardar. Não sei o que eu vou fazer com isso, mas isso aí vai ser útil em algum momento. Então, a parte de educação, que a gente partilhou o link no chat, ela foi sendo criada, esse acervo foi sendo criado ao longo de 2020 e continua nesse ano. A parte de patrimônio, em realidade, nós fomos atrás dessas notícias em dezembro de 2020, no final do ano passado, é que a gente começou a ir atrás dessas notícias. Ou seja, quando a gente vai atrás dessas notícias e usa buscadores do Google, por exemplo, isso também não é por acaso. A gente sabe que no Google existe, na rede, né, na internet, existe todo um debate sobre o algoritmo. O que o Google escolhe nos mostrar? A gente não encontra tudo o que está acontecendo, até porque a gente nem teria como arquivar tudo o que está acontecendo com a educação, com o patrimônio cultural. No que nos interessa não é tanto o quantitativo de matérias, mas a diversidade temática do que vem acontecendo. Até porque o mesmo evento ele pode ter diferentes interpretações. Eu posso ter o que é o G1 discutindo, já que o Alex falou lá do Borba Gato, o que é o G1 discutindo o Borba Gato, o que é a Folha de São Paulo discutindo Borba Gato, por exemplo. São concepções ideológicas bem diferentes. E ao trabalhar com essas fontes, a gente vai apurando um pouco esse olhar. Enfim, então, existem também, né, a professora Alexa Pádua, por exemplo, da Federal de Uberlândia. A Alexa tem feito falas bastante elucidativas nesse sentido, né, dessas grandes empresas que hoje controlam a informação, né, o GAFAM, o Google, Apple, Microsoft, o Facebook, o quanto essas empresas estão controlando as informações, né? E aí vem o debate até do como tornar isso público e acessível para qualquer pessoa interessada. Então, isso são questões do nosso tempo, gente, que nem sempre a gente vai ter respostas. Mas o nosso esforço de pesquisa foi nesse sentido, né, de permitir, de contribuir para esse direito à memória e essa transparência democrática. Então, a gente vai mostrar para vocês, né, a base de dados de patrimônio. Ressaltamos, mais uma vez, que esse trabalho só foi possível a partir de profissionais de diferentes áreas de conhecimento, como a tecnologia da informação. Temos dialogado com colegas da área jurídica para entender um pouco sobre legislação, o que pode, o que não pode, e a gente vai aprendendo fazendo. Em realidade, a gente tem muitas dúvidas ainda sobre esse processo, mas a gente vai aprender fazendo. E estão visualizando, Danilo? Só me dá um ok que está projetando na... Sim, Marcela. Beleza, obrigada. Já estou vendo. Obrigada. O Patrimônio Cultural na Imprensa Online, né? Aqui a parceria do Laboratório de Ensino de História da URGS, História e Educação, da Federal do Rio Grande do Sul, com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. E as perguntas que nos mobilizaram, né, a pensar essa discussão, a gente assume que são recorte, uma seleção, né, que nos permite inúmeras perguntas de pesquisa. Por exemplo, de que forma o patrimônio foi acionado em um contexto de traumas e contradições? Como a gente se posiciona politicamente diante de tantos desmontes? Quais são as iniciativas de valorização da cultura que a gente pode mapear? Então, a gente justamente não quer ficar só reforçando uma memória negativa de desmonte, apesar de que eu acho que a gente precisa, sim, colocar o dedo na ferida, né? E a gente também quer trazer um outro lado, que são, né, de iniciativas que estão sendo feitas, seja por instituições que estão se repensando com o uso das tecnologias digitais, investindo, por exemplo, nas visitas virtuais, né, na democratização dos seus acervos, ou mesmo de iniciativas de pessoas físicas que têm se esforçado muito para que a cultura, né, continue pulsando vida ali. Então, baseado nisso também, a gente disponibiliza um texto dentro dessa discussão maior, que foi um texto que saiu bem recente no Expor Visões, né, que é um blog organizado pela Karina Martins, professora da UERJ, e Aline Montenegro, que é do Museu Histórico Nacional, e a gente intitulou esse texto, um pequeno texto, que a gente também vai deixar o link depois, caso vocês queiram ler, que se chama Um Brasil que Precisa Mais Ser,
sobre os patrimônios sentidos nos arquivos informais digitais. E para que a gente está falando tudo isso? Porque a gente quer justamente trabalhar essa ideia do patrimônio sentido com vocês nesse momento. Né? Aqui, se a gente retornar lá para a nossa base de dados, vocês vão reparar que ela não é difícil de ser compreendida. Né? A gente acessa, atualmente a gente tem 72 registros, a gente está nesse esforço de ampliar esse quantitativo. Vocês podem pesquisar pelo ano, no caso 2020, 2021, vocês podem pesquisar pela fonte, quais são os portais que estão aqui representados nessa imprensa online. Os autores, também a aba dos autores ali que dá para a gente pesquisar. Vocês têm aqui o quantitativo de matérias que a gente tem por mês. Vocês vão reparar que tem meses que a gente tem 0 notícias, que a gente não conseguiu arquivar nenhuma, e tem meses, por exemplo, agosto de 2021, recente, que é o mês que a gente mais tem notícias, 14 no momento. Então, ela é tranquila de ser compreendida, né? O que está aberto, o que está fechado. O Danilo já tinha explicado, aberto é aquilo, né? É a notícia que está disponível para qualquer pessoa. Fechada são aqueles links que você precisa ser assinante daquele jornal para você conseguir ler. Tá? E aí, o que a gente queria fazer com vocês nesse movimento é que vocês tirassem, nesse exercício aqui na oficina, que vocês tirassem um minutinho, a gente vai deixar aí em aberto para que vocês tirem alguns minutinhos para navegar nessa base de dados. As suas curiosidades como professor de história, por exemplo, as populações indígenas aparecem nessas notícias? Então, eu vou lá e vou pesquisar pelo título ou pela síntese a palavra indígena, indígenas, no plural. A gente falou, por exemplo, das demandas de representatividade, né, das comunidades, das relações étnico-raciais, por exemplo, das discussões sobre LGBTQIA+. Será que isso aparece nesse acervo? Então, a gente queria tirar um minuto com vocês, deixar para vocês fazerem esse exercício rapidamente de navegar e explorar, como se a gente estivesse entrando no arquivo, né? Quando a gente tem lá as nossas... os arquivos, eu trabalhei 2 anos na Biblioteca Nacional, né? Aquele cheiro dos documentos, a gente tem a abertura dos armários, né? Que trazem para a gente aquela relação com o passado, que é um passado que deve ser também tensionado e questionado, mas isso é bem diferente quando a gente fala dos arquivos digitais. A gente não tem essa vivência dos cheiros dos documentos, mas a gente tem outras formas de subjetividade e de contato afetivo com essas discussões. A gente também queria falar, né, Danilo, que nessa base de dados, se vocês explorarem ali, a gente tem uma nuvem de palavras disponível. Essa nuvem de palavras, ela vai ressaltando as palavras, os termos, as expressões que mais aparecem, baseado tanto no título dessas matérias como na síntese. A síntese, ela foi um exercício nosso, como pesquisadores, de tentar fazer um resumo daquela matéria. Ela não representa uma visão nossa sobre o texto. Claro que sempre passa pela nossa subjetividade, mas ela é muito mais um resumo do que aquela matéria trabalha. Se eu concordo ou discordo daquilo, se eu tenho outras interpretações, isso aí é um movimento que a gente vai fazer na sala de aula. Então, a gente tenta, nessa base de dados, disponibilizar isso para que cada pesquisador, pesquisadora, professor de história, interessado, possa, então, fazer a sua apropriação crítica desse material. Então, ali na nuvem de palavras, a gente vê o destaque, né, para as palavras ali, patrimônio, pandemia, museus, a discussão do nacional. Se vocês forem ativando aí as memórias de vocês, né, a gente teve aí o incêndio na Cinemateca, a discussão do Borba Gato, isso tudo vai aparecendo nessas matérias. A gente tem também, né, Danilo, uma discussão autocrítica em relação a essa base de dados, que ela está muito no Sudeste. Isso é uma discussão que a gente tem pedido, né? Se vocês repararem, tem uma aba aqui, que é fornecer novos dados ao projeto, é um exercício que a gente vai fazer com vocês também, para que a gente tenha contribuições de outras localidades, né, de outras regiões do Brasil, que tem também, né, discutido sobre cultura, sobre patrimônio. Então, a gente, se vocês repararem aqui, ó, a palavra Rio, que é de Rio de Janeiro, ela está em alta. Por quê? Isso tem a ver com o nosso lugar de fala, né? O Danilo está situado
em São Paulo e eu Rio de Janeiro. Apesar da gente tentarmos ter um olhar de Brasil, é claro que aquilo que chega até nós tem muito mais a ver com o local que a gente está inserido. E eu acho que isso, como historiadores, é uma preocupação que a gente precisa ter de trazer essas outras narrativas e essas outras memórias. E também destaco, só para finalizar, que a gente utilizou, né, na verdade, o profissional da TI, que foi o Márcio Franco, usou um programa, uma plataforma, não sei se vocês conhecem, chamada Microsoft Power BI, que foi o programa, né, que organizou, o Márcio foi organizando dentro desse programa visualmente, né, essa nossa base de dados. Então, isso também, né, assim como eu tinha falado da própria busca dessas matérias, que é enviesada por uma discussão algorítmica, né, daquilo que o Google escolhe me mostrar, esses dados de pesquisa também estão na mão de uma grande empresa, que é a Microsoft. Então, é importante que a gente tenha essa visão crítica sobre essas plataformas, porque a gente está baseando toda uma pesquisa histórica fornecendo dados para essas empresas. Eu não sei ainda como contornar isso, tá? Eu estou falando isso para vocês, partilhando um pouco da história, dos desafios da história digital hoje no Brasil. Como trabalhar com arquivamento sem fornecer dados para essas grandes empresas. Com certeza vão existir ao longo do tempo, a gente vai encontrando respostas para isso, mas isso é o que a gente consegue hoje, né, para o momento presente. Então, a gente queria deixar para vocês o link, né, da base de dados, o Danilo já tinha colocado ali, e eu vou silenciar um pouquinho, eu vou colocar novamente, né, para quem quiser explorar e quem puder explorar essa base de dados, a gente vai dar um minutinho, que eu vou parar de falar um pouco, eu estou falando muito, e a gente vai, então, para o exercício prático, que é de perceber ausências, limites, e buscar também, dentro dos nossos interesses de pesquisa, aquilo que a gente pode contribuir para esse projeto. E vejam, gente, a gente não é contribuir para Danilo, contribuir para Marcela, contribuir para um processo de memória da Covid-19, porque isso já está público e a gente quer mais que essa proposta, né, que essa plataforma possa ser explorada aí dentro das universidades públicas, das universidades privadas, dentro das escolas públicas, das escolas privadas, dentro dos museus, em todos os espaços legítimos de formação de profissionais de história e professores de história. Então, é um pouco esse do nosso objetivo. Eu acho que o Fabrício tinha alguma pergunta. Fabrício? Não, eu só não estava conseguindo me achar, mas acabei de me achar aqui. Já tá tudo certo. Então, beleza. Então, a gente vai dar esse minutinho, Melina, para que os estudantes, professores presentes, possam, então, explorar essa base de dados. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar ou pela câmera, pelo áudio, ou pelo chat, beleza? E a gente já retorna para dar algumas orientações, então, desse momento mão na massa que a gente vai fazer com vocês. A nossa sugestão é que vocês tentem formular, assim como a gente fez, né? A gente formulou uma pergunta, como é que o patrimônio foi acionado nesse contexto de trauma e contradição, dos desmontes, das resistências, é que vocês também, ao explorarem essa base de dados, que vocês tentem elaborar perguntas potentes de pesquisa, tá? Então, qual é a representatividade das mulheres, das populações indígenas, da cultura negra? Será que aparece uma discussão sobre isso? Sobre patrimônio, né, e a relação com o meio ambiente, que hoje também está no auge aí dos debates patrimoniais, as demandas, né, eu já tinha mencionado, dos grupos LGBT, queer e a mais, vocês vão reparar ausências e presenças. Então, tentem formular perguntas potentes de pesquisa. E quem quiser e puder, coloca também essas perguntas para a gente lá no nosso mural virtual coletivo, que depois a gente vai analisar essas perguntas e vamos trazer também propostas novas em cima dos questionamentos de vocês.
Mais um minutinho. Acaba sendo rápido mesmo, né, gente? A gente está numa oficina e tal, a gente não vai ter tanto tempo assim, mas é apresentar essa proposta que depois também, obviamente, vocês podem olhar, explorar com mais calma, né? Então, aqui é mais uma vivência que acaba sendo rápida mesmo, em função do horário, mas que vocês possam conhecer isso, saber que esse projeto está rolando, está acontecendo, e de que maneira a gente pode também contribuir com ele, divulgar, trazer colocações que possam ampliar, né, Danilo? Acho que esse é o nosso objetivo também dessa oficina pedagógica. Também o que você falou, né, do eixo, né, o Rio-São Paulo, né, a gente tem a possibilidade de sair um pouco disso, né, do Sudeste. Alguém gostaria de falar um pouco com a gente de como está sendo aí essa experiência de navegar nessa plataforma? Às vezes até possíveis errinhos que vocês reparem, apesar da gente ser bastante rigorosa aqui, às vezes passam algumas coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Na nuvem de palavras, todo o esforço para tirar as preposições, os conectores, por mais que a gente confira, às vezes a gente olha de novo e ainda tem coisas ali que precisam ser retiradas. Então, a gente está muito aberto também a essa escuta de vocês, né, tanto do tema em si, como da própria estrutura do projeto, né, possíveis erros. Outro exemplo, né, Danilo, que eu vou relatar aqui, Folha de São Paulo, se a gente colocou um espaço a mais entre o S abreviado, né, do S. Paulo, se a gente colocou um espaço ali entre o S. e o Paulo, e outro que a gente comeu esse espaço, e aí isso daria o resultado na plataforma como se fossem sites diferentes. E não, é o mesmo site, então a gente colocou um espaço a mais e apareceu lá como se fosse uma outra fonte, uma outra, e não, era a mesma. Então são pequenos erros, né, às vezes até de escrita, que a gente precisa conferir de novo, e ampliar, e melhorar, enfim. Então, tudo isso está sendo, como a gente está vivendo, né, Melina, esse desafio de fazer pesquisa nesse contexto de corte de verba. Infelizmente, por exemplo, a gente não teve ainda um revisor para olhar cada texto elaborado por nós de síntese. Então, pode ser que tenham passado erros de português. A gente está vivendo e fazendo aquilo que a gente consegue para o momento, né? Sem verba, mas tentando fazer o melhor. A Catarina queria falar alguma coisa? Catarina, estamos te ouvindo. Não, só para comentar sobre essa questão, né? É como você disse, devido à rapidez, né, da oficina e tudo mais, não dá para olhar tão atentamente. Mas eu acho que no que diz respeito a essas questões técnicas, eu acho que qualquer projeto, né, principalmente de universidade, assim, tem esses problemas exatamente que você falou, a questão de verba mesmo, né? Muitas pessoas devem ter, né, experiência com projeto de extensão, principalmente projeto de extensão. A extensão, ela costuma ser uma área na universidade que, né, ela deixa lá para os finais, assim, não tem muito recurso. Então, eu acho que essas coisas são comuns. Eu acho que já é um avanço vocês conseguirem criar uma base de dados, assim, eu acho muito importante. E agora, falando sobre essa questão da base de dados, né, como eu falei, eu não olhei muito atenta por causa do tempo, mas eu acho que é isso, né, tem tanto notícias mais voltadas para com um viés mais novo, né, com um viés, por exemplo, tem uma notícia que fala sobre Carolina de Jesus e outras personalidades negras, né? Essa é bem positiva, é uma mudança, já consegue perceber uma mudança nisso. Tem uma também sobre a questão de intitular um teatro com o nome da Ruth de Souza também. Isso também é muito progressista. Eu não gosto muito dessa palavra progressista, né? Acho que ela tem um tom meio plural, mas assim, é um avanço, né? Já tem notícias mais voltadas para o ensino remoto, por exemplo, né? Essa tentativa de voltar com rapidez, de voltar ao presencial, sendo que a situação não está legal para isso, enfim. Eu acho que é uma pluralidade de notícias que dá para pensar bastante coisa. E posso fazer uma pergunta, Catarina, para você, assim, para o grupo, para nós pensarmos juntas, né? Que é
é uma complexificação disso que você está trazendo, né? Eu concordo plenamente contigo, né? Eu, particularmente, quando vi essa notícia, né, da Carolina de Jesus, da Ruth de Souza, eu falei, nossa, que bom, essas iniciativas estão acontecendo. Então, sempre é um desenvolvimento também do nosso olhar, né? Às vezes a gente olha muitas coisas negativas, e eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que sim falar sobre isso, mas também ressaltar as mudanças e transformações que estão acontecendo naquele sentido, abrindo aspas, desse Brasil que precisa nascer. Essa expressão, Brasil que precisa nascer, ela é da Lilia Schwartz, numa postagem que ela fez no Instagram, nos Jogos Olímpicos, com a vitória, vocês devem se lembrar, da Raíssa Leal, né, nas Olimpíadas, nos últimos Jogos Olímpicos que a gente teve. E a Lilia Schwartz colocou isso, desse Brasil que precisa nascer, numa legenda do Instagram, a gente pegou essa ideia para pensar a discussão de patrimônio. Então, assim, acho que a Lilia Schwartz nem sonha que uma legenda dela do Instagram se transformou no nome de um texto, e isso que é legal, né? Desse Brasil que precisa nascer, a gente defende nesse texto, que em realidade ele já está nascendo, ele está aí. E alguns até diriam de um Brasil que precisa renascer, aí vai da concepção de cada um, né? Eu acho que quanto mais eu me aproprio da história do ensino de história, né? A gente pensa, essa história do Brasil, eu acho que a gente está falando de um nascimento mesmo, né, de memórias aí que precisam ser esses excluídos da história, como diz o Samba Enredo da Mangueira de 2019, e que estão vindo à tona hoje com muita força. Então, Catarina, minha pergunta para você, para o grupo, em realidade, para a gente pensar junto aqui como professores, é como isso se tornaria uma discussão interessante na sua aula de história? Porque o site, ele tem a preocupação do arquivamento, da memória, está ali. Aquilo é uma informação. O quanto isso se transformaria numa discussão potente, pensando como o Newton Pereira, né, professor da URGS, trabalha, né, aprendizagem em história como a arte da gente construir encontros alegres. Né? Ele entende, ele falou com a gente lá no bate-papo sobre ensino de história, pensando nesse momento da aula de história, do momento da aprendizagem em história, como essa arte de criar encontros alegres, mesmo que a gente trabalhe com memórias traumáticas, muitas vezes. Então, eu queria ouvir de vocês, o que essa discussão, por exemplo, da Carolina de Jesus permitiria, da Ruth de Souza, uma discussão na minha aula de história? Dialogando aí, por exemplo, com a Lei 10.639, né, de 2003, com a interdisciplinaridade, porque eu sou professora de história, mas eu poderia trabalhar essa discussão à luz da literatura, por exemplo, né? Trazendo outros dados, né? Carolina de Jesus, que ganhou o prêmio, ganhou o título, né, de doutora honoris causa, agora em 2021. Se eu não estou enganada, pela Federal de Juiz de Fora, eu acho. Então, assim, o que isso se transforma, em que isso poderia contribuir, essa notícia, por uma discussão potente dentro da sua aula de história? Seja na educação básica ou mesmo na formação, né, na formação docente, formação inicial, formação continuada. Pode falar, Catarina. Eu não queria me estender muito, não, porque eu já falei muito, mas assim, eu também nem sou professora ainda, eu estou do 5º período da faculdade ainda, mas eu acho que isso está chegando lá. Eu acho que isso me toca um pouco, né, porque são figuras negras, né, não deixa de ser. E não deixa de ser, não, são figuras negras, né? Eu já li Quarto Despejo, o livro da Carolina, e, sinceramente, eu indicaria qualquer um, né, principalmente aos alunos, porque, não querendo desmerecer a linguagem é fácil, né, muito pelo lugar que ela vem, e eu acho que, assim, né, sendo bem clara, que apesar dos erros de grafia, que são totalmente reconhecíveis, né, diante do mundo em que ela vivia e tudo mais, ela tem ela tem um conhecimento político absurdo. Se você lê o livro, você vê que ela entende de política paulista de uma forma. Ela cita o nome do Adhemar de Barros, que era prefeito na época. Eu fiquei, assim, emocionada, fiquei assim, gente, essa mulher tinha que ser, sei lá, presidente do Brasil, né? Porque ela entende muito de política, e isso é muito bonito, né, de se ver. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que na aula de história, né, eu não tenho como falar muito, que eu ainda não tenho essa pegada, mas eu acho que discutir essa questão do avanço do protagonismo negro também, né? Por muito tempo isso esteve embaixo do tapete, e agora isso, né, a gente vem tentando mudar isso, a gente tem muito que percorrer ainda, acho que a gente tem muito que fazer, mas eu acho que dá para fazer, né, uma adaptação muito interessante. Eu citaria o livro dela, assim, eu vou citar o livro dela de alguma forma, porque é sensacional, assim. Obrigada, Catarina. Acho que a Graça também queria falar. Graça?
É assim, primeiro eu quero me desculpar porque eu tenho um vizinho de 94 anos e esse horário ele tá ouvindo as músicas dele, então eu já fechei tudo aqui, mas continua o volume a todo vapor, né? Em relação a pergunta de Catarina, né, sobre Carolina de Jesus, que você falou também, assim, uma das formas de trabalhar seria justamente o espaço da favela, né? Como ela descreve a favela naquele período e como é hoje. O aluno ele pode fazer uma comparação, inclusive, com o professor de português também, com o professor de literatura e de artes, do espaço da favela que ela descreve, das relações entre as pessoas que estão lá e das relações que a gente pode ver hoje, né? Como é que a pessoa que mora numa favela se vê? Como é que ela descreve essa visão de uma pessoa que mora na favela? Como interfere no espaço urbano e como interferia na época. Fazer esse link, ou uma linha do tempo, né, que dá para fazer, através de acompanhamentos de jornais, com notícias que estão na mídia sobre o espaço da favela, ou um espaço comparativo, dependendo da idade do aluno, porque o do ensino médio ele vai ter mais uma facilidade maior de fazer esse espaço comparativo, e o do fundamental, a linha do tempo. Então, se for um aluno do ensino médio, dá para ele pegar esses dois enquetes das duas épocas e tentar, em outras perspectivas, analisar como esse espaço era na época, na descrição de uma pessoa que morava numa favela, e como esse espaço está hoje, até a mudança da nomenclatura de favela para comunidade. Por que mudou? Por que não pode mais ser favela se era uma coisa reconhecida pelos próprios moradores? Por que tem que ser comunidade, que não é um verbete mais formal, né? Que não é usado pelas pessoas que já habitavam o local. Então, esse espaço da própria favela, o comparativo das condições de vida das pessoas, da estrutura do espaço urbano, né, e a inter-relação com as pessoas que não estão lá também, seria um bom mote para você ter uma aula de história. Isso mostra, Graça, o quanto, a partir de uma informação que foi arquivada, isso se transforma em saberes, em problematizações, em conceitos, em diálogos com outras áreas de conhecimento. Isso que vocês estão colocando é a nossa criatividade docente. É o que a gente vai fazer com isso? Essa é a grande pergunta. Porque eu posso ler uma notícia dessa, bacana, legal, arquivei, está aqui na memória, mas o que eu faço com isso em termos de problematização é o mais rico. É isso que nas oficinas a gente quer trabalhar, né, Danilo? É complexificar isso. Então, uma apropriação pedagógica, né? Obrigada, Graça e Catarina, pelas colocações. Uma apropriação, uma didatização, apropriação pedagógica dessa base de dados implica em a gente acionar os nossos repertórios, aquilo que nos interessa, aquilo que vem, né, das discussões que a gente precisa fazer em sala de aula, deseja fazer, né, dos temas, para usar a expressão, os temas socialmente vivos que estão aí na ordem do dia. E dá também, por exemplo, né, ouvindo a Catarina trazer esse exemplo da Carolina de Jesus, também li o Quarto de Despejo, nossa, fortíssimo, necessário, obrigatório em todas as salas de aula, né, eu penso dessa forma. E fiquei pensando, por exemplo, aquilo que eu já tinha mencionado, como outro portal trabalharia essa mesma notícia. Isso também pode ser extremamente formativo. Quando a gente pensa na formação do historiador, do professor de história, né? A gente pode trabalhar com uma visão diferente sobre o mesmo fato. O que é historiografia, se não isso? A gente ter essa escrita da história, né, com visões distintas a partir de um mesmo fato. Então, é um exercício e que a gente também quer pensar aqui uma historiografia escolar, né? Essas notícias me permitem. Qual é a especificidade de trabalhar com essa base de dados numa turma, por exemplo, de anos finais, de ensino médio, de jovens e adultos, de uma turma de pessoas na universidade, na formação inicial, nas aulas do Prof. História, que é o mestrado profissional em ensino de História, com esses professores, né, que já estão atuando. Então, vejam quantos olhares, né, são possíveis a partir dos nossos lugares, né, das nossas etapas, dos nossos momentos formativos. Mais alguém gostaria de falar alguma notícia que tenha incomodado, que tenha chamado a atenção? O Danilo já deve estar cansado de me ouvir, mas eu sempre falo dessa notícia porque eu acho que ela é o fim da picada, que é uma declaração do atual presidente, né, que fala que o patrimônio indígena o patrimônio arqueológico como cocô de índio.
ao ouvir isso, como é que a gente se posiciona como professor de história? Tem um texto também publicado, deve ter umas 2 semanas, 3, não sei, dos professores da casa, né, o professor Fernando Seffner, a Carmen Gil e a Caroline Passevich, que eles vão falar da experiência do estágio remoto, né, do estágio supervisionado remoto, e tem uma parte desse texto que eles falam, né, que a gente está vivendo uma era da indignação e da esperança. Parecem, assim, universos opostos, mas eu acho que é isso que a gente sente um pouco, né, Danilo, ao olhar para essa base de dados. É a indignação, assim, quão revoltante não tem problema em assumir isso aqui. Eu lembro que quando eu ouvi essa notícia, eu falei, gente, que isso? Parece, assim, parece piada, né? Parece a sensação que a gente tem, eu estou arquivando essa memória, assim, parece surreal isso. Mas, ao mesmo tempo, uma esperança. E eu acho que a esperança vem da sala de aula, de poder problematizar isso com os estudantes, com professores, com colegas que estão também se formando, né, professores de história e historiadores. Então, é transformar essa indignação em movimento de mudança. Matheus, pode falar. Bom dia novamente. E essa fala que você falou do presidente aí, para mim, é irônico. E eu acho que deve respeitar mais os patrimônios culturais do Brasil, como as terras indígenas, os próprios índios. Também, um ponto importante que eu estava refletindo aqui, que a favela é arte, cultura, os nossos grandes músicos dos anos 90, século XXI, tipo, para falar de gênero, de música, de tipo racional, que bem ideológico, bem claro. Falam a realidade das favelas, das periferias, o que as pessoas sofrem. Tem um Matheus está cortando um pouco para a gente o seu áudio, mas eu acho que deu para pegar que você traz a discussão das periferias, das favelas, da produção de cultura, né? O quanto esses locais são produtores, né, de cultura. Acho que eu compreendi por aí. São produtores de cultura. Paraisópolis, se eu não me engano, lá tem vários movimentos culturais, de dança, de hip hop, muitas coisas. E eu acho interessante. É por isso que eu digo, favela é cultura, arte. E devemos preservar mais isso, né? Era só isso, as minhas colocações. Né? E acho que obrigada, Matheus, também pela fala. E a própria literatura hoje vem trazendo isso com muita força, né? A Catarina, a gente falou da Carolina de Jesus, eu lembro das obras, por exemplo, da Conceição Evaristo, que vem também com muita força dar contribuições para essa reescrita da história que a gente está batalhando tanto aí nas salas de aula. Não sei se alguém mais gostaria de falar, a Melina também, se puder falar com a gente as suas impressões sobre o que você conseguiu observar nessa base de dados, porque eu acho que isso vai ajudando também a gente, né, Danilo, a ter esse retorno de quem está olhando e se apropriando disso para que a gente possa também ir aprimorando sempre. Melina, se puder falar um pouquinho para a gente? Não, na verdade, eu ainda estou explorando, né? Estou tentando pensar várias questões, mas eu acho que as questões que tu trouxe são super cruciais, né? Importantes para a gente pensar em como utilizar essa base de dados na sala de aula. Eu gostei muito dessa imagem da nuvem de palavras, justamente porque permite a gente ter alguns filtros, né? De como pensar alguns temas, aqueles que são mais recorrentes, né? Então, eu fiquei buscando aqueles que são mais da minha área de trabalho, de interesse. E me chamou a atenção justamente aquilo que a Catarina apontou, né? Da centralidade da Carolina, mas também a questão do Borba Gato, né? Como uma questão do tempo presente, urgentíssima, que mostra a importância
até do que o Matheus acabou de falar, dessa potência que vem de outros espaços, né, na problematização sobre esses patrimônios, de como outras vozes estão se fazendo ouvir, né, que a gente, sempre falaram, mas a questão é que a gente não tinha ouvidos, não tinha escuta. Né? Então, o protagonismo do Paulo Gatto, de outros sujeitos nas disputas em torno do patrimônio, né, e como a mídia ajuda a visibilizar e a construir essa arena de disputas narrativas em torno do patrimônio, né? Então, a gente tem desde textos que veem nisso, como o Safatli, né, que viu nisso um ato de revolta popular, agora vai, né, vamos ter a nossa Bastilha derrubada, até aqueles que veem isso de uma forma menos otimista, né? Mas, de todo modo, são possibilidades de interrogar esse patrimônio, e eu acho que isso em sala de aula, ainda mais como remoto, hoje em dia, é algo super potente para a gente pensar em metodologias de trabalho, para que se interroguem, inclusive, os patrimônios das nossas cidades, né? Embora as matérias fiquem mais centradas no eixo Rio-São Paulo, eu acho que é possível trazer para a realidade mais próxima dos estudantes, né? Problematizando desde as estátuas até outras representações mais tradicionais sobre o patrimônio e refletir sobre os patrimônios que estão próximos dos estudantes. Eu vi que alguns estudantes também preencheram o Padlet, né, interagiram lá com o material, trazendo algumas referências, como o Museu do Carvão, que fica no interior do estado, e que tem um acervo da história do trabalho muito interessante. Então, tem desde os prédios até registros de memória, né, a partir de entrevistas, a partir das fotografias. Então, como que a gente pode também produzir trazer esses acervos físicos, né, para o formato digital, que é um dos desafios da nossa disciplina de estágio, né? Alguns estão envolvidos em instituições que estão com essa proposta, né, de como digitalizar acervo, de como disponibilizar esse material na internet, ou mesmo produzir uma exposição online, de como... E um desafio que até foi o mote da planilha é construir a mediação, né? Então, como, além de tudo, além de ter acesso à informação, ter acesso à plataforma, como realizar uma mediação, né? E eu acho que vocês aqui estão nos proporcionando também na oficina um exemplo, uma possibilidade de como construir uma interação possível, apesar do remoto, apesar de todas as limitações, né? Então, fiquei brincando ali com as palavras-chave, tentando ver o que aparece, e eu acho que isso também gera uma autonomia, gera uma possibilidade de interação e experiência individual também, né? Com a base, com todas as questões que vocês estão apontando, assim. Então, acho que a gente sai com muitas possibilidades, muitas reflexões, e muito bacana. Mas eu gostaria de ouvir o pessoal da turma também, se alguém pudesse se manifestar. Sim, seria ótimo. A gente está trabalhar justamente, né, com quem está se formando professor de história, né? Eu brinco com o Danilo direto, que eu adoro trabalhar com gente jovem, porque implode com a gente aqui um monte de ideias, enfim, eu acho que isso é legal, né? O jovem aqui, eu não estou apegada ao cronológico, tá, gente? Eu estou falando jovem em termos de formação mesmo, porque vai trazendo para a gente outros olhares que a gente às vezes não percebe. Sônia? Bom dia. Bom dia, Sônia. Então, eu sou aqui de Cáceres, né, cidade de Mato Grosso. Recebi esse convite para participar com vocês, porque eu estarei assumindo o Museu Municipal, na qual, geralmente, quem ficava lá na coordenação desse museu eram pessoas que ficavam em desvio de função. E como eu sou historiadora, recebi esse convite por essa nova gestão, e aí eu estou assim, participando de todos os cursos. Gostaria também que vocês disponibilizassem material para como que a gente possa estar movimentando, apesar que agora é pandemia, movimentando, né, essa questão do museu com as escolas, com a comunidade. Então, esse é o meu objetivo, de estar cada vez mais, né, ficando a parte desses assuntos. E a minha cidade, não sei se vocês conhecem, é uma cidade, o centro é tombado, né? Tem o Marco do Jauru aqui na minha cidade, na Praça Central, e as catedrais. Tem muito casarão que está sendo esquecida pelo tempo, né? Que era
das pessoas que tinham mais condições financeiras, e aí é tombado, eles não reformam, eles não revitalizam, mas é um centro histórico muito atrativo, se fosse valorizado, né? Mas, infelizmente, e a gente está aí lutando, né, com o IFAM para ver se a gente faz alguma coisa por esse patrimônio. Mas, assim, um laboratório aberto, que eu acredito que seja um laboratório aberto para turista, um laboratório aberto para os alunos, e temos também não sei se vocês sabem, a UNEMAT, né, a Universidade do Estado de Mato Grosso, também está aqui no nosso município, a sede dela, e a gente está, agora eu quero buscar parceria com o IFAM, com a própria UNEMAT, tá? É isso que eu gostaria que vocês dessem um feedback comigo, porque eu estou sozinha nisso. Obrigada. Obrigada, Sônia. A tua fala também até me instigou a saber aqui de curiosa de onde vocês estão falando, né? A gente é bem legal, a gente está falando de diversidade. É muito bom para a gente, né, Danilo, ter só uma noção de onde vocês, qual é a cidade que vocês estão, qual é o município, né? E o estado, se vocês puderem colocar ali no chat, só para a gente ter um mapeamento mesmo com quem a gente está dialogando, né? E, Sônia, a gente vai deixar no final do encontro nossos contatos também, enfim, que a gente puder contribuir de alguma forma, de trocar, então a gente vai fortalecendo, sim, essas parcerias ali, tá bom? A Paola queria falar, e depois da fala da Paola, a gente parte para o fechamento da nossa atividade, que é o último momento mesmo, a última vivência que a gente vai ter. Paola, está contigo. Oi, bom dia a todos e a todas. Já respondendo a pergunta, eu sou de Porto Alegre, sou aluna da professora Melina, estudante de História da URGS. Estou fazendo estágio agora e estou participando só agora porque minha internet hoje está muito instável, está ruim mesmo, travou várias vezes vocês. Mas com certeza concordo muito com o que a professora Melina falou que essa experiência da oficina está sendo muito importante, pelo menos para mim, porque eu também pretendo fazer uma oficina e de ver como desafios que vocês estão enfrentando, sabe? De tentar interagir com a gente de alguma forma. Eu estou só notando as estratégias que vocês usaram para ver se dá certo, para ver se a gente consegue driblar as dificuldades impostas da internet, e acho que para mim, principalmente a internet, às vezes é ruim mesmo. E é isso, e está sendo muito produtivo mesmo. Já aproveito para agradecer por vocês terem se disponibilizado e apresentar. Eu gostei também muito da base de dados de vocês no projeto de extensão que eu participo. A gente planeja fazer uma base de dados também, mas voltado para o romance histórico. Então, pensar se o romance histórico, se dá para eu colocar um romance numa base de dados e ver quais são as possibilidades ou não das categorias que a gente está usando de análise, como personagem, espaço, e um monte de coisa. Mas enfim, é isso. Paola, muito obrigada também. É gratificante saber que a oficina ela pode contribuir não apenas com o tema em si principal, mas também com estratégias. Eu acho que isso é muito interessante, né, Danilo? A gente, quando planeja, a gente não tem noção de como aquilo pode ser apropriado para outros fins, outros recortes, outras discussões. Então, assim, obrigada a você por ter... Acho que é sempre um estímulo, um retorno para a gente muito bom e persistir, né, nessa divulgação desse trabalho e, enfim, me colocar também à disposição. A professora Melina tem meus contatos de e-mail, WhatsApp, então que puder também, de alguma forma, contribuir para o trabalho que você vai desenvolver, se puder, estou aqui para a gente trocar ideias. Fabrício, queria falar? Sim. Eu só queria dizer que eu achei muito legal esse projeto de vocês de história digital, que eu fiz uma bolsa, terminou agora, inclusive, que era com a professora Caroline Bauer, sobre o site que a gente produziu, que era também de história digital sobre a ditadura. E a gente também fez um perfil no Twitter, que a gente ficava divulgando, diariamente a gente faz um tweet sobre o que aconteceu na ditadura no Rio Grande do Sul. Enfim, daí eu fiquei bem contente, assim, ver que tem mais outros projetos de história digital, assim, gostei bastante. Legal, Fabrício. A Carol Bauer está com a gente no projeto de uma outra, não sei se ela comentou contigo, né, de uma discussão específica sobre os patrimônios em disputas, junto com
o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. Então, ela, Carmen Gil, professora Cristina Meneghello, a gente está se articulando também para outras frentes de pesquisa nessa parceria da URGS com a Unicamp. Eu também até, né, já que a gente falou tanto aqui da Carolina de Jesus, e tem muita gente aqui da cidade de Porto Alegre, né, por ser a oficina na disciplina obrigatória, a gente vai colocar aí no final do mês de setembro notícias que a gente arquivou agora, né? Saiu uma nesse mês, o Porto Alegre terá o primeiro museu de hip hop do país. A negritude no Rio Grande do Sul sempre foi vanguarda, é o título da matéria. Tem também uma matéria, nós temos colegas aí do estado de Pernambuco, se eu não estou enganada, eu vi aqui no chat, Petrolina. Saiu também uma matéria falando, vocês devem ter visto, sobre a ciranda dali de Itamaracá, né? A ciranda nordestina conquista título de patrimônio imaterial do Brasil. Então, é muito importante, gente, que essas histórias e essas memórias sejam faladas, sejam divulgadas, sejam partilhadas, né? Lá na nossa base de dados, a gente tem, por exemplo, né, a gente falou muito do Borba Gato, falamos do teatro em homenagem a Ruth de Souza, falamos, dá para falar também, né, sobre um acontecimento que teve aqui no estado do Rio de Janeiro, mas no município de Duque de Caxias, sobre o museu, né, vândalos, o título da matéria, Vândalos cobrem de tinta branca mural dedicado a mulheres negras em Duque de Caxias. Então, trabalhar as discussões sobre racismo, né, sobre representatividade, sobre fechamento desses espaços de cultura por falta de verba, mas também enquanto eles estão se repensando com o uso dessas tecnologias, enfim, né, iniciativas, vou citar aqui do Rio de Janeiro, né, desenvolvido pelo professor William Martins e o professor Rodrigo Rainha, do chamado Rolê Carioca, né, que é um projeto que eles já tinham presencial, mas como eles adaptaram para falar sobre turismo, sobre cultura, de forma remota. Então, Paola, por exemplo, que está aí na atividade do estágio, né, pensando em atividades remotas, de como trabalhar, de repente, essas notícias também podem te ajudar a pensar em outros formatos, né? Então, acho que é isso, assim, o papel da oficina é instigar essa apropriação e para a gente poder fechar mesmo nossa atividade, a gente colocou ali no chat, o que a gente intitulou ali de um protagonismo cidadão / cidadania afetiva, né, que é convidar vocês para contribuírem com essa base de dados, né, contribuir parece que a gente está pedindo dinheiro, né, pedindo financiamento, mas não é isso não, tá, gente? É contribuir no sentido de nos ajudar a ampliar, principalmente aproveitando essa potencialidade das localidades distintas que a gente tem aqui representado nessa oficina. Então, a gente deixou um link ali, esse link ele está direcionando para um formulário no Google, e nesse formulário vocês têm, né, vocês podem colocar o nome, e-mail de vocês, se a notícia é sobre educação ou sobre patrimônio, o formato, o recorte que a gente está dando hoje é sobre patrimônio, mas caso vocês tenham notícias aí de educação que queiram também, entre aspas, doar, né, ceder para esse acervo maior, vocês podem colocar lá. E aí pedir que vocês, é simples, copiem e colem o link da notícia. Se vocês tiverem tempo e vontade, né, desse exercício metodológico, de colocar o título da notícia, a data de publicação, que é um pouco o ofício do historiador, né? Seria essa vivência mesmo de uma descrição da matéria. Colocar, né, a data que ela foi publicada, se tem o autor ou a autora dela, e trazer uma síntese. A síntese volto a dizer, não é a nossa opinião sobre a matéria, é um resumo, é como se a gente pegasse um marca-texto e fosse lá sintetizar, resumir do que aquela matéria trata. Então, a gente fecha a nossa oficina fazendo esse convite para vocês, né, também que vocês coloquem, obviamente, a fonte, né, se é G1, a gente também tem... o Danilo falou, né, na parte de educação, a gente também está trazendo a imprensa online dos sindicatos de professores, por exemplo, que são espaços estratégicos que precisam também ser escutados. A gente está trazendo, né, a gente tem na parte de educação notícias publicadas no site da Ampul, por exemplo, a nossa associação. Então, na verdade, o nosso foco, o nosso recorte é a imprensa online, né? A gente não está considerando... fazendo distinção, mas, obviamente, a gente acaba trabalhando com esses grandes periódicos, né? Folha de São Paulo,
tem também o Diário do Nordeste, né, para falar dessa diversidade regional aí, mas a gente, então, queria contar, nesses minutos finais, com a contribuição de vocês. Alguma notícia que vocês tenham visto nos últimos dias? Alguma notícia que vocês se lembrem que aconteceu com o patrimônio lá no início da pandemia? O legal de trabalhar com o arquivo digital é que a gente pode brincar um pouco com o tempo. Eu não preciso trazer uma notícia de hoje. Eu posso... Alguma memória que eu tenha lá de abril de 2020, de dezembro de 2020, e que não esteja representado nessa base. Ou mesmo que esteja, não vai ser a mesma notícia. Pode ser um outro viés, um outro recorte. Então, é isso que a gente queria fechar, né? Não vale ponto, não é obrigatório, né? Vale ponto, tem que fazer. A gente gostaria que vocês fizessem para poder ter um retorno, né? A gente conseguir ir ampliando aos poucos, e também para a vivência formativa de vocês, porque quando a gente para fazer esse exercício metodológico, é que a gente se depara, nossa, é difícil fazer uma síntese, né? Porque historiador, a gente acha que, eu particularmente acho que tudo é importante. Na hora que eu tenho que ser mais sintético, objetiva, resumir, aquilo me desafia. Então, isso também é um exercício de formação para a gente, né? Então, a gente queria fazer esse convite, e eu acho que tinha alguém aqui que eu perdi, desapareceu, não sei se era a Catarina, acho que é a Catarina, né? Que levantou a mão também para fazer a colocação para o grupo. Catarina? Não, é só para avisar mesmo, rapidinho, que está aberta a exposição lá no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, sobre a Carolina de Jesus, vai até dia 30 de janeiro. Quem puder ir, né? É só isso. Né? Tem notícia sobre isso, Catarina? Se tiver, eu realmente não sei. Essa parte que a gente pede a contribuição de vocês é uma parte da gente abrir a internet e ir em busca mesmo dessas matérias. A não ser quem lembre. Você, por exemplo, trouxe essa informação, é verdade. Eu me deparei com isso, mas eu não arquivei isso, por exemplo. Eu tinha visto no Instagram, acho que eu vi no Instagram do Moreira Salles, eu ia atrás de notícia e acabei esquecendo. A tua fala, por exemplo, já me lembrou. Poxa, eu tenho que ir atrás disso. Então, que vocês acionem as memórias de vocês e, se possível, coloquem nesse link do formulário, porque senão a gente acaba perdendo, que é um desafio do digital. A gente produz muitas informações, mas se a gente não arquiva, aquilo se perde, né? Que é o grande debate das fontes digitais, é a escassez e a abundância. A gente tem tanta coisa que o guardar e como guardar torna desafiador, aquilo às vezes acaba ficando até escasso, a gente não consegue guardar nada. Danilo, eu falei muito, se você quiser falar também, desculpa aí a empolgação, mas estamos abertos também para te ouvir, tá bom? Eu só queria reforçar muito, né, o que você falou do Forms, né, a participação de todo mundo, é que eu acho que a gente realmente precisa retreinar sempre o nosso olhar, né, a gente sempre discute muito, eu e a Marcela, para ver se a gente consegue sair, né, do eixo e acabar mudando um pouco o olhar do historiador. É um vício muito grande de quem está em São Paulo e sempre olhar para essa direção, então vai ser muito gratificante se vocês puderem adicionar notícias com outras vivências e de outros lugares para ampliar cada vez mais a discussão de patrimônio no âmbito nacional, né? E acabar treinando o nosso olhar para outras realidades, né? Eu acho que isso vai ser muito importante, muito plural, né? E também, né, um pouco do momento que você falou, Marcela, nessa importância nossa arquivística, né? Porque em muitos momentos na internet, né, igual vem sendo feito, né, quando a CPI começou a mirar em canais mais bolsonaristas e etc., de exclusão de documentos, né? Isso é uma coisa muito perigosa, né? Igual o Alexandre Garcia apagando vídeos, a Leda Nagli apagando vídeos, né? Então, eu acho que a gente acaba, de uma maneira ou de outra, fazendo isso do âmbito patrimonial, né? Esses dias mesmo, a Casa Rui Barbosa, no Rio, né, falou que não ia precisar da vacina, do comprovante de vacina baseado num tweet do Carlos Bolsonaro como argumento. Então, essas coisas têm que ser arquivadas e essas coisas precisam ser lembradas, né, para ver como as instituições também responderam a isso, né, e como estão sendo isso construídas dentro das instituições, né, como estão sendo geridas, quem está gerindo, né, e a gente fazer essa discussão sempre, eu acho muito importante. Então, eu acho que é isso que eu tenho a acrescentar. Exato, Danilo. E esse material que vocês estão contribuindo, eu estou com o link aberto aqui, já recebemos algumas contribuições, Danilo, falando inclusive do São Cosme e Damião, né, das tradições na Bahia. Eu acho que foi a Graça, se não estou enganada, que colocou. A Graça, como boa representante dessa terra do axé, né? Foi sim.
Obrigada, Graça, pela contribuição. E isso vai passar pela nossa curadoria, né? A gente faz esse exercício de receber contribuições e depois a gente vai colocando naquele formato da tabela, né? A gente até viu possibilidades disso ir direto, mas assim, gente, nós trabalhamos com alunos, né? Imagina na educação básica eu fazer uma atividade dessa com minha turma de ensino médio e sempre vem gracinhas, né? Sempre vem coisa fora de lugar, então a gente também tem esse cuidado dessa curadoria para que a gente mantenha uma seriedade, né? Ou pior, né? Situações que pessoas se apropriem desse exercício, desse link no formulário para vir com comentários agressivos, né? A gente sabe que isso também está muito forte hoje nos espaços, nas redes sociais, enfim. Então, também é preciso tomar cuidado, né? Tomar cuidado com essa produção científica que a gente está fazendo, demanda de nós esse exercício da curadoria. Então, queria agradecer por quem está contribuindo. Quem se lembrar, depois da oficina, durante a semana, quiser acessar o link, colocar uma matéria, pode fazer isso, divulguem, repassem, para conhecidos de vocês, se possível, os colegas que estão aí nos mestrados, doutorados, na educação básica, nas salas de aula, para os seus estudantes. Eu acho que um estudante de ensino médio, mesmo de F2, tem plenas condições de vivenciar isso, né? Isso tem que ter a conexão com aquilo que a gente está debatendo na sala de aula, né, gente? Eu não vou trazer uma oficina dessa descolada do meu objetivo pedagógico, mas isso é possível. Eu acho que a discussão sobre patrimônio hoje, ela pode estar presente em todas as aulas de história. Há pontes, né? Há conexões ali muito potentes de serem feitas. Então, a gente agradece, né? A gente fecha, então, a nossa oficina convidando a vocês, né, como está sendo gravada, depois a gente prefere não colocar aqui por completo, né, o Samba Enredo da Mangueira, em função, né, se esse vídeo depois for para o YouTube, a gente não ter problema com direitos autorais, mas a gente convida vocês a acessarem esse link, que é do Samba Enredo da Mangueira, História para Ninar Gente Grande, de 2019, e particularmente chamamos a atenção para uma frase, né, que é na luta que a gente se encontra. Eu acho que esse Samba Enredo de 2019 ele foi muito feliz, né, quando fala que é na luta que a gente se encontra, porque é a luta mesmo, gente. Quando a gente está falando de disputa de memória, de guerras de narrativa, né, como fala o Christian Lavie, é luta. É a gente se posicionar politicamente, é a gente se posicionar do ponto de vista historiográfico, é de defender também, de problematizar essa reescrita da história. A gente chamou essa parte dessa vivência de um protagonismo cidadão, de uma cidadania afetiva, mas qual é o sentido de cidadania que a gente está mobilizando aqui? É justamente de trazer essas vozes que, por muito tempo na história do nosso país, ficaram à margem. Não é um protagonismo do século XIX, patriótico, né, numa ideia de Estado-nação. A gente está falando hoje dessa reescrita da história que conte com essa diversidade de vozes, de hábitos, de costumes, de regiões, de saberes, de fazeres. Então, pensar mesmo essa poética da aula de história, essa poética da discussão patrimonial, para que a gente defenda aquilo que a gente quer, né? A valorização dos direitos humanos, que isso esteja a favor da emancipação, para lembrar aí o centenário de Paulo Freire. E o último, agora eu juro que é o último mesmo, depois da gente relembrar esse grande Samba Enredo da Mangueira, um exercício que a gente fez com os estudantes da Federal de Alfenas, né, Danilo, que foi muito legal, é que para cada notícia, um compromisso, um dever de casa para a gente, para cada notícia ruim que a gente se deparar no âmbito da educação ou da cultura, que nós possamos divulgar outras 3 iniciativas positivas. Isso parece meio assim, parece meio autoajuda, parece meio aquele discurso, mas, gente, isso muda completamente o olhar. Para cada notícia de patrimônio arqueológico a cocô de índio, aquilo me gera uma indignação, uma revolta, uma tristeza, não sei nem nomear, mas eu vou transformar isso em luta. Por isso a letra do Samba da Mangueira. É na luta que a gente se encontra. Então, é dever de casa. A gente vai impulsionar 3 outros projetos, iniciativas positivas. Então, é esse dever de casa que a gente queria proporcionar e deixar aí como tarefa para a gente. Quando eu estou falando apoiar iniciativas, às vezes tem gente que apoia financeiramente projetos, tem gente que divulga nas suas redes sociais, né? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, o Danilo já me viu falando,
que é do projeto Batuca Vídeo no Instagram. Inclusive, até nesse 1 minuto que a gente tem para a oficina fechar, eu queria, se vocês tivessem, né, se vocês conhecerem projetos bacanas na área de cultura, que vocês usassem aí o Padlet, nosso mural virtual, e usassem também, se quiserem, o chat aqui do nosso encontro, para divulgar coisas boas que estão sendo feitas. E eu volto a dizer, às vezes, isso não é uma instituição, isso é uma pessoa. Esse caso do Batuca Vídeo é um projeto da professora Isis, que está sendo desenvolvido no Vidigal, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que ela trabalha a arte, né, a cultura por meio do batuque, da valorização da cultura afro, né, afro-brasileira, com as crianças do Vidigal. Então, essa resistência, mapear essas iniciativas boas que estão acontecendo, a gente às vezes conhece isso por acaso. Eu conheci o trabalho da Isis e num domingo andar de bicicleta aqui, e por acaso eu ouvi um som, fui atrás do som, porque eu sou meio assim, nossa, legal isso aqui, vou lá. E aí descobri, comecei a seguir no Instagram, falei, nossa, que legal. É uma pessoa, e essas pessoas têm nome, gente. É isso também que a gente quer deixar marcado aqui. Não são anônimas. Essas pessoas têm nome, elas têm as suas identidades e os seus saberes. Então, é isso que a gente conclama mesmo, que a gente chama vocês para que vocês divulguem, coloquem lá no Padlet, coloquem aqui no chat, conversem entre vocês, apoiem essas iniciativas boas, porque elas existem e a gente precisa muito de divulgar. Eu acho que é isso que a oficina queria. Graça, queria falar alguma coisa? Não, primeiro me desculpar, porque eu estou com algum problema de conexão, que toda hora eu estou caindo, então essa parte mesmo do Padlet eu não vi, porque eu fiquei indo e voltando, até que eu resolvi ligar o notebook, porque eu vi que o problema deve estar alguma coisa no próprio celular. E segundo, em relação ao que você falou de criar alguma celeuma em sala de aula, com alguns assuntos, porque assim, eu estou fazendo um curso na USP também, na USP, e uma das coisas que eu percebi é que tem uma visão muito diferente daqui da Bahia em relação à religiosidade, né? Então, assim, aqui não cria, muito raramente, cria alguma celeuma em relação, por exemplo, às comidas de santo, né? Todo mundo ontem saiu correndo para procurar um lugar para comer caruru, porque é o dia de comer caruru Cosme e Damião, independente de sua religiosidade. Então, assim, tem certas coisas que o tratamento, né, por ser aqui, não cria dificuldade. Por exemplo, essa notícia daí, eu trabalhei em sala de aula, não me traria problema nenhum, porque os alunos veem isso daí como uma coisa normal, corriqueira, né? Mas eu sei que em outros lugares, a mesma notícia, o professor teria muito mais dificuldade de trabalhar do que eu aqui na Bahia. Inclusive, assim, tem baiana de acarajé que é evangélica, e a baiana de acarajé, entre aspas, ele é um patrimônio da cultura, né, afro-brasileira voltada para o candomblé. Então, são coisas assim que o lugar onde a gente está, às vezes, faz uma diferença completamente diferente em relação à mesma temática que está sendo trabalhada. Com certeza, e isso a gente está trabalhando com memórias individuais, memórias coletivas, e eu diria até, sem querer me meter no campo aqui da psicologia, né, mas de um processo de cura coletiva, né, porque a gente coloca dedos nas feridas, e acho que uma pesquisa como essa, ela tem sim a pretensão, né, Danilo, de contribuir de alguma forma para essa reescrita da história e para tratamento dessas dores coletivas. Eu acho que hoje o diálogo com a literatura, por exemplo, o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, as obras da Conceição Evaristo, são contribuições por meio da arte, da cultura, da literatura, para que a gente olhe para essas nossas dores coletivas, né? O quanto esses preconceitos foram ensinados, foram arraigados, inclusive perpassados no próprio currículo escolar. Quando a gente pesquisa a história do ensino de história, a gente vê tantas permanências, né? Essa guarda das tradições, e como hoje a gente tem na mão a possibilidade de questionar tudo isso, né? E de valorizar realmente os sujeitos, as histórias e as diferentes localidades. Para finalizar, vou deixar aqui no chat as referências todas que algumas nós citamos ao longo do encontro, outras nós usamos
para estudo, né, Danilo, para a preparação dessa atividade. Vou deixar também o e-mail. A gente traz, eu tinha comentado com a professora Melina que a gente está atrás, né, caso vocês queiram, principalmente quem está na graduação, mas não exclusivamente, nós estamos atrás de pessoas que queiram participar desse projeto de pesquisa, né, que queiram, enfim, aprender um pouco dessa metodologia que a gente está fazendo, do que a gente está construindo. E é isso, né? As vagas estão abertas. Infelizmente, eu gosto de avisar logo, né? Nós estamos sem bolsa de pesquisa. Não, infelizmente, o próprio Danilo está fazendo a pesquisa sem bolsa, eu idem, infelizmente, né? A pesquisa de pós-doutorado. E é fruto do nosso tempo, né? Então, assim, eu não gosto de prometer nada que a gente não tem. Agora, o que a gente tem é realmente um ofício de pesquisa que a gente vai aprendendo juntos, vai partilhando, e que a gente tem feito, né, Danilo, esse movimento também de publicações. A gente está com um texto que vai sair como capítulo de livro, a gente está com esse texto que saiu já no Expor Visões, vamos apresentar essa pesquisa no Festival de História, que vai ter na cidade de Diamantina, vamos apresentar no Perspectivas do Ensino de História, que vai acontecer em novembro. Então, a nossa iniciativa é no sentido de contribuir com a produção do conhecimento histórico da forma que a gente pode, e, mais uma vez, reconhecendo os limites, reconhecendo as dificuldades que a gente encontra. Então, eu vou fechando por aqui, agradecendo muitíssimo a participação e paciência de todos, vou deixar o e-mail já aqui no chat, e passo para o Danilo para a gente poder também se despedir. E agradecer imensamente à Federal do Rio Grande do Sul e também à Unicamp pela possibilidade da parceria de pesquisa. É isso, muito obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês essa manhã. Agradeço muitíssimo a Marcela, a Melina também, pela oportunidade, e a Unicamp e a Federal do Rio Grande do Sul. Foi um privilégio muito grande para mim estar aqui hoje, e foi um prazer, aprendi muito, foi muito bom ouvir o feedback de vocês, então agradeço muito pela oportunidade. Melina? Então é isso, gente. Obrigada por tudo, foi ótimo. Eu acho que o retorno da Paola, acho que ela fala pela turma também, né? O Fabrício também se manifestou. Não foi só... Então, Sônia, a gente vai marcar outra oficina no turno da noite, porque são turmas, nós temos duas turmas pela manhã e 2 turmas pela noite. Aí hoje, como a Marcela já tem um compromisso com um bate-papo de ensino de história, né? A gente vai agendar outro dia, mas aí a gente divulga certinho quando vai ser. E aí eu mando para aquela lista de inscritos também, né? A gente já criou ali uma lista, e aí eu divulgo também, tá bem? Então é isso, assim, agradecer muito, eu acho que foi bastante inspiradora, né? A Paola manifestou isso já, e a gente segue se falando, agradecer a vocês pela base, pela oficina, por tudo. A quem também participou da atividade, espero que tenha gostado, acho que gostaram, né? Afinal, aqui estão se manifestando no chat, a gente fica um pouco angustiado, né? Com as câmeras fechadas, com a falta de interação, mas eu acho que hoje vocês conseguiram proporcionar isso, né? Tanto que eu vi vários comentários, várias interações, e eu acho que esse é um ponto bastante importante para o estágio dos estudantes, né? De como construir essas estratégias, né? Os recursos, enfim. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais, turma, sobre esses recursos, né? A Carmen vai estar de volta e a gente vai apresentar para vocês alguns desses recursos. Mas é bacana que vocês já deem uma explorada no Padlet, né? Nos formulários do Google, que são mais conhecidos, mas há outros recursos que podem proporcionar essa interação na mediação, né? Então é isso, obrigada, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigada, gente. A gente vai explorar o Padlet, depois a gente conversa também com a Carmen, com a professora Melina, um pouco o retorno, né, do que a gente teve, né, Danilo, dessa vivência aqui hoje. Então, muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês, boas semanas de estudo, trabalho, e vamos prosseguindo na luta sempre. É isso. Obrigadão.